Descubra um incrível segredo oculto para uma prosperidade transformadora em apenas 21 dias. Ana sempre sonhou além das montanhas que cercavam sua pequena propriedade em Minas Gerais. Com 32 anos, ela era a heroína silenciosa de sua família, lutando contra a maré da desigualdade econômica que parecia se entrincheirar em cada canto da sua cidade. Enquanto seus irmãos viam o tempo passar e se entregavam à crença de que suas vidas eram limitadas a um futuro sem esperança, Ana acreditava que havia mais. Desde pequena, ela ajudava os avós no cultivo da terra, imersa em tradições que carregavam gotas de amor e esperança. Mas à medida que a pressão aumentava e seus sonhos se afastavam, um dia qualquer no sótão mudaria tudo. Era uma manhã ensolarada, mas Ana sentia a melancolia do peso das expectativas. Ao limpar o sótão empoeirado, suas mãos tocaram um caderno velho. O cheiro do passado envolveu-a, e ao abrir a capa, seus olhos brilharam com as receitas de chás e ervas que sua avó tanto amava. Entre páginas cheias de anotações, um segredo saltou aos seus olhos, uma erva medicinal rara que trazia prosperidade a quem a usasse com amor e intenção pura. Um frio na barriga a fez acreditar que talvez essa erva fosse o que sempre buscou. Seria possível que a chave para um futuro melhor estivesse ali, oculto naquele caderno? Decidida a seguir as pistas deixadas pela avó, Ana mergulhou em suas pesquisas. As lembranças da infância, como o cheiro da terra molhada e a risada da avó, a motivavam a transformar sua fazenda em algo grandioso. Mas a desaprovação de um dos irmãos crescia como um turbilhão. Você precisa de um trabalho seguro, Ana. Essa é só mais uma dessas suas maluquices, ele dizia, e ela sentia o coração apertar. Mas ela não desistiria. Enquanto a fazenda florescia com novas plantas e saberes, Ana começou a atrair olhares curiosos. Amigos e vizinhos visitavam, animados com a mudança. Logo os sussurros cresceram e chamaram a atenção de empresários da região. Quando eles propuseram uma quantia generosa pelo segredo da erva, a encruzilhada apareceu diante dela. O desejo de garantir segurança para a família lutava com sua determinação de preservar o legado emocional. Qual o preço da verdadeira riqueza? Perguntava-se enquanto sentia a pressão aumentar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana começou a ver a comunidade se mobilizando. As pessoas que antes apenas a observavam agora se uniam, compartilhando visões de um futuro melhor. Mas as dúvidas ainda pairavam sobre sua cabeça. Conseguiria resistir à tentação de vender o segredo? E o que fazer para unir uma família tão fragmentada diante de uma crise que só parecia aumentar? O destino de todos estava nas mãos de Ana, e cada escolha que fizesse, cada passo que desse, poderia moldar não só seu futuro, mas o de toda a sua família. E ali no coração da sua amada fazenda, a pergunta ecoava para além das montanhas. Até onde você iria pela esperança e pelos sonhos de quem ama? A manhã seguinte trouxe um ar diferente, como se a própria natureza soubesse que uma decisão cruciante estava prestes a ser tomada. Ana acordou com a luz do sol filtrando-se pelas janelas, iluminando as paredes de barro que tantos momentos a viram crescer. O sentimento de responsabilidade agora pesava ainda mais sobre seus ombros. Com um suspiro profundo, ela saiu de casa e se dirigiu até a plantação. Enquanto caminhava, observou as plantas que tinha cultivado com tanto carinho. Cada folha verde era como um pedaço de seu coração, pulsando ali e esperando florescer. As vozes de seus irmãos ecoavam em seus pensamentos. A de Mateus, o mais velho, era a mais forte. Você precisa de um trabalho seguro. E nesse momento, Ana se questionou se, de fato, sua paixão poderia ser a salvação ou se tornaria uma armadilha. Súbito, um barulho que vinha da cerca atraiu sua atenção. Vários vizinhos se reuniam, discutindo algo com fervor. Ao aproximar-se, rapidamente sentiu a energia. O último mercado da cidade enfrentava dificuldades e estava prestes a fechar. As consequências seriam devastadoras. O que antes parecia um pequeno aborrecimento agora se transformou em um verdadeiro caos. A tristeza estampada nos rostos de seus amigos a fez perceber o quanto a situação estava crítica. E se a erva que minha avó falava pudesse ajudar a todos? E se, ao invés de me prender a um contrato, eu usasse esse conhecimento para reerguer nossa comunidade? Uma ideia começou a germinar em sua mente.
Poderia ser a solução que ela tanto buscava, mas havia um preço. Ao abrir mão do segredo para o benefício coletivo, Ana também estaria abrindo mão de sua segurança financeira. Com o coração acelerado e os pensamentos a mil, decidiu começar uma reunião na plantação. Aquelas terras que tanto significavam para ela, poderiam se transformar em um símbolo de esperança. Vendo seus amigos se aproximando, sentiu um misto de medo e empolgação. As palavras formavam um nó na garganta, mas ela não podia hesitar. Queridos amigos, venham. Eu tenho algo importante para compartilhar, gritou, tentando reunir todos. Os olhares curiosos se voltaram para Ana, e ela percebeu que precisava transmitir confiança, mesmo que estivesse morrendo de ansiedade por dentro. Com cada palavra que saía de seus lábios, ela podia sentir o peso da expectativa. Quando mencionou a erva e a ideia de utilizá-la, a reação foi imediata. Os murmúrios de incredulidade misturaram-se a expressões de animada esperança. Você quer usar a planta para ajudar o mercado? Perguntou Dona Laura, uma das mais velhas da comunidade, com lágrimas nos olhos. Ana somente acenou, e os olhares se tornaram mais intensos. Ela viu ali não apenas apoio, mas a possibilidade de um novo começo. No entanto, a questão da venda ainda pairava como uma sombra. Mas antes que pudesse continuar, Mateus apareceu, perplexo com a agitação. O que você está fazendo, Ana? Isso é uma loucura! Gritou ele, interrompendo o discurso. O pânico em sua voz ecoou entre os presentes, e a dúvida começou a tomar conta da atmosfera. Nesse momento, Ana se viu na encruzilhada mais importante de sua vida. Afinal, a que verdade ela deveria se submeter? A verdade da segurança ou a dor de preservar um legado? Ela respirou fundo, olhando para os rostos que a cercavam, e a escolha se tornou evidente. Decidida, dirigiu-se a Mateus, determinada. Eu estou fazendo algo que pode mudar tudo, Mateus. E você vai se juntar a mim ou vai ficar parado enquanto isso acontece? O coração de Ana palpitava com a intensidade do momento, moldando um destino que poderia não só transformar sua vida, mas também a de toda uma comunidade. E enquanto a tensão se acumulava, um novo dilema se formava. Será que eles estariam prontos para os desafios que estavam por vir? Com um futuro incerto na palma da mão, Ana se preparava para tudo e o que acontecerá a seguir. Ana sentiu o olhar de Mateus fixo nela, a angústia atravessando sua expressão. Havia uma mistura de preocupação e incompreensão. Mas ela não podia dar um passo para trás agora. A chama da revolução ardia em seu peito. O murmúrio da multidão crescia, a expectativa palpável no ar, como se o vento também estivesse sussurrando o que estava por vir. É verdade, Mateus, isso pode parecer loucura à primeira vista, mas pense em tudo que já perdemos. Precisamos nos unir. Essa erva pode salvar o nosso futuro. Seus amigos começaram a se aproximar, demonstrando apoio. Mas e os riscos? E se falharmos? E se não conseguirmos? Mateus continuava, ainda em choque. Ana percebeu que a dúvida em seu irmão era compartilhada por muitos outros. Mas a determinação mais forte dentro de si falou mais alto. Se não tentarmos, já estamos condenados a falhar, disse ela com paixão. A segurança que todos buscam não vem de um emprego qualquer, mas da nossa coragem de mudar a realidade. Temos o conhecimento, e é dele que precisamos tirar proveito. Não podemos esperar que os outros nos ofereçam soluções. As palavras de Ana, carregadas de emoção, reverberaram entre os vizinhos. Dona Laura, que sempre foi a voz da sabedoria, levantou a mão. Eu conheço essa erva. Ela pode curar doenças, fortalecer nosso corpo e ainda nos trazer prosperidade. Muitos de nós a usamos em casa, mas usá-la para o bem da comunidade é uma ideia fantástica. Com isso, a multidão começou a vibrar. Ana percebeu que as vozes se uniam, formando um coro de esperança. O olhar de Mateus se suavizou, sua apreensão ainda estava presente, mas agora havia uma centelha de curiosidade. Vamos fazer isso por todos nós. Vamos transformar nossa força coletiva em algo grande. Ana continuou, cheia de energia. No fundo, no entanto, uma preocupação pairava. E se a erva não fosse o suficiente? E se a ideia não funcionasse? Ana fechou os olhos por um momento, sentindo a pressão de suas incertezas, mas logo reabriu e reencontrou a força que precisava. Os preparativos começaram imediatamente. Com um grupo de amigos, Ana se comprometeu a colher a erva e criar uma fórmula que pudesse ser vendida no mercado. Com a ideia de reerguer toda a comunidade em mente, dias passaram em busca de recursos e maneiras de fazer a produção crescer. Mas, em meio ao turbilhão de trabalho, Ana ainda sentia o peso da dúvida. E se Mateus tivesse razão? E se tudo desmoronasse?
Um trono de responsabilidade agora a pressionava, e ela frequentemente se pegava olhando as plantas na esperança de que a fé que tinha nelas fosse suficiente. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a plantação, Ana recebeu uma mensagem inesperada. Era de um antigo conhecido, alguém que poderia ser a chave para a ajuda que precisavam, mas a relação entre eles tinha sido marcada por desentendimentos. Será que poderia confiar nessa pessoa? Com o coração acelerado, Ana ponderou se era este o momento de estender a mão e buscar apoio fora de seu círculo familiar. Determinada, respirou fundo e decidiu que iria atrás dessa oportunidade. Mas ao fazê-lo, o que mais poderia estar em jogo? Nesta jornada de transformação, o caminho parecia cheio de reviravoltas e surpresas. Com promessas de um futuro brilhante a pairar sobre eles, Ana sabia que a cada passo dado para frente, algo precioso poderia ser perdido. E essa decisão poderia mudar tudo mais do que ela imaginava. Estaria ela pronta para as consequências? Ana acordou cedo na manhã seguinte, o sol filtrando-se pelas frestas da janela. O dia prometia ser longo e cheio de desafios. Ela se sentou na beira da cama e olhou para a pequena bolsa de tecido que continha a mensagem que mudará tudo. O nome de Miguel, seu antigo conhecido, ecoava na sua mente como um lembrete de sua juventude e das promessas não cumpridas. Ela sabia que precisava tomar uma decisão. Miguel sempre teve uma maneira de juntar as peças em momentos críticos. Mas a última vez que conversaram, as palavras foram como lâminas afiadas, cortantes e cheias de mágoa. Por um instante, Ana hesitou. O medo de um novo fracasso a paralisava, mas o desejo de lutar por sua comunidade a impulsionava. Se não fosse agora, quando? Assim que o sol surgiu no horizonte, tingindo o céu de laranja, ela decidiu que não poderia ficar parada. Swiftly, pegou a bolsa e se dirigiu ao lugar onde combinara encontrar Miguel. O coração batia acelerado como se fosse uma bateria em um festival, enquanto caminhos conhecidos por ela pareciam agora estranhos e ameaçadores. O ponto de encontro era uma pequena praça, onde tinham jogado bola e rido como crianças. Os traços de sua amizade estavam desbotados pela lembrança, mas a esperança de redescobrir aquela ligação a guiava. Ao chegar, notou que Miguel já a esperava. Oi, Ana, ele disse, a voz ecoando com uma melodia de nostalgia e cautela. É bom te ver depois de tudo. Ana respirou fundo. Precisamos conversar. A situação na comunidade está difícil e talvez a gente possa trabalhar juntos. Você sabe que não é fácil para mim, ele respondeu. A frieza em sua voz era acompanhada por uma dose de vulnerabilidade. O que aconteceu entre nós eu não poderia esquecer. Ela olhou nos olhos dele. Nem eu, Miguel. Mas se ficarmos presos ao passado, nunca vamos conseguir mudar o futuro. O verdadeiro desafio começava ali. Miguel, apesar de tudo, possuía conhecimentos que podiam ajudar a otimizar a erva que haviam decidido cultivar. Ele tinha experiência em logística, algo que Ana precisava desesperadamente. Em seus olhos, ela enxergou a chama de uma possível reconciliação, mas também o peso do medo e da desconfiança. E se eu perder tudo de novo? Ele perguntou, visivelmente afetado. E se você não confiar em mim? Precisamos nos apoiar, não importa qual seja o custo. Nossa comunidade depende disso, disse Ana, sincera. Você pode ser a peça que falta neste quebra-cabeça. Miguel hesitou, mas depois acenou com a cabeça. A conversa começou a fluir e logo estavam trocando ideias. Ana não conseguia acreditar que a parceria que antes fora marcada por desentendimentos agora tinha a chance de se transformar em uma colaboração vital. Mas a incerteza sempre estava presente. Naquele momento, algo dentro de Ana se acendeu. Seu coração estava cheio de esperança, mas a dúvida ainda pairava sobre ela como uma sombra. Enquanto trocavam planos e estratégias, ela se perguntava se realmente havia feito a escolha certa. Miguel poderia realmente ser o aliado que precisavam. Quando o sol começou a se pôr, a transformação da amizade parecia possível, mas os desafios que estavam por vir eram enormes. O futuro que idealizavam poderia desmoronar a qualquer instante. Ana sentia que uma tempestade se aproximava, mas as gotas de coragem que caíam em seu espírito a mantinham firme. Ao se despedirem, Miguel a olhou com uma seriedade inquietante. Lembre-se, Ana, tudo o que decidirmos agora pode ter consequências que não podemos prever. Ela assentiu, cada palavra dele reverberando em sua mente. Estava pronta para lutar por sua comunidade, mas as incertezas agora pareciam mais palpáveis do que nunca. O que viria a seguir poderia ser a resposta que todo mundo aguardava ou o início de um novo colapso. Ana não sabia, mas a única certeza que tinha era que sua jornada estava apenas começando e os desafios eram apenas um prenúncio do que estava por vir. Ana retornou para casa com a cabeça fervilhando de ideias, mas também com um peso no coração.
As ruas agora pareciam carregadas de promessas e perigos. Cada esquina lembrava a ela o que estava em jogo. Sua comunidade e seu lar dependiam do sucesso daquela parceria. Em certo ponto nos dias seguintes, Ana e Miguel se encontravam sempre que podiam. Reuniam-se na praça como nos velhos tempos, mas agora a conversa era carregada de metas e sonhos. Miguel, nomeado especialista em logística, mostrou a ela como organizar o cultivo. Ele tinha um jeito estratégico de fazer tudo fluir, e Ana admirava a forma como suas ideias se entrelaçavam à medida que a semana passava. As sementes que plantaram começavam a brotar, mas a insegurança no coração de Ana não diminuía. A cada dia, ela se perguntava se posicionar seu coração tão perto de Miguel era arriscado demais. As traições do passado pareciam sussurrar para ela em momentos de silêncio. Você não pode confiar nele novamente. Certa noite, enquanto revisavam alguns documentos, uma tensão envolvendo os dois cresceu. Miguel, com uma expressão mais séria, quebrou o silêncio. Ana, você realmente confia em mim? Ela parou surpresa. Não era a pergunta que esperava. Miguel, eu quero acreditar que podemos fazer isso juntos. Mas não posso ignorar o que aconteceu entre nós. Ele se inclinou para a frente, seu olhar penetrante mantinha-se em seus olhos. E se eu disser que a razão pela qual eu hesitei em trabalhar com você é que eu tenho medo de te perder de novo? A última coisa que eu quero é arruinar essa chance. Ana sentiu um aperto no peito. As palavras dele eram um eco do seu próprio medo. Mas a cada respiração que compartilhavam, havia uma chance de cura. Ela decidiu ser sincera. Eu não posso prometer que não vou sentir medo. Mas eu sei que nossa comunidade precisa de nós. E talvez, se tentarmos de novo, possamos superar o que nos separou. A conversa fluiu até a madrugada. Mais do que estratégias de cultivo, eles estavam cultivando um novo entendimento. Miguel começou a abrir-se, contando sobre suas experiências desde que se separaram. Ele revela que passou por dificuldades, solidão e a busca por propósito. Naquele momento, Ana percebeu que ambos eram homens e mulheres quebrados querendo se reerguer. Quando a manhã chegou, um novo tipo de esperança estava no ar. No entanto, naquele mesmo dia, uma nuvem escura se formou sobre a comunidade. Um grupo rival que sempre fora problemático estava se aproximando. Ana, ao ouvir o barulho de gritos e confrontos na rua, sentiu um frio na barriga. O que deveriam fazer? Ela olhou para Miguel, que também já percebia o problema se desenrolando. Precisamos agir rápido, ele disse, sua voz era firme. Não podemos deixar que eles destruam o que estamos construindo. Desesperada, Ana começou a traçar um plano. Mas, enquanto conversavam, percebeu que Miguel estava distante. Ele observava uma cena que ela não conseguia enxergar. Uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Ana, precisamos proteger isso, mas como? Aquela incerteza fez o coração dela acelerar. Cada segundo contava. Eles tinham que agir, mas a dúvida pairava ainda. E se tudo aquilo desmoronasse diante de seus olhos, com uma onda de decisões turbulentas, Ana sabia que aquele seria o momento crítico. Proteger o que já haviam construído ou pôr em risco a única chance de reconciliação. Enquanto tomavam a decisão, um grito cortou o ar. Era o chamado para a luta que eles não estavam preparados para enfrentar. O que fazer agora? A batalha estava prestes a começar e a única certeza que Ana tinha era que ela não poderia ficar parada. O barulho crescia. Os gritos da rua ecoavam nas paredes da praça, um convite ao caos. Ana se virou para Miguel. Sua expressão misturava determinação e medo. Precisamos nos unir ao pessoal da comunidade. Ela exclamou, sua voz ressoando como um chamado à ação. Miguel acenou com a cabeça, mas sua preocupação não desaparecia. Se eles vierem até nós, é melhor estarmos preparados. Não podemos deixar que eles espalhem o medo. Ana decidiu que não poderiam apenas esperar. Ela pegou um pedaço de papel e começou a desenhar um mapa improvisado da comunidade, marcando pontos estratégicos onde poderiam se reunir e agir. Precisamos que todos saibam o que fazer. Vamos unir forças, isso é maior do que nós dois. Miguel apoiou a cabeça nas mãos, o peso da responsabilidade caindo sobre ele. Mas e se falharmos? E se eles não respeitarem nossa luta? Ana se lembrou de todos os rostos que conhecia, as crianças brincando na praça, os idosos contando histórias sob a sombra das árvores. Falhar? Não, Miguel, nós não podemos falhar. Estamos lutando por eles. As palavras de Ana pareciam reacender uma chama dentro de Miguel. Ele se levantou, decidindo que o medo não poderia ser um obstáculo. Ok, vamos juntos. Me ajudar a falar com a liderança da comunidade. Precisamos que todos estejam prontos para defender o que é nosso. Enquanto corriam para reunir o grupo, o coração de Ana pulsava violentamente.
Cada passo na direção dos barulhos crescentes a fazia sentir uma mistura explosiva de adrenalina e nervosismo. O que seria daquele dia? Foram um a um, cerca de 20 pessoas se reuniram. Olhares aflitos, mas também cheios de esperança. Miguel, com uma postura firme frente ao grupo, falou alto: estamos aqui porque queremos proteger nosso lar. Precisamos de coragem e união. Ana reconheceu a intensidade nas emoções do grupo. Aqueles eram seus vizinhos, seus amigos, uma extensão da própria família. Eles eram os que sempre estiveram juntos nas comunidades de fé, nos burburinhos da feira, nas festividades e nas crises. Assim, cada palavra que Miguel falava ecoava a determinação que estava em seus próprios corações. Mas, enquanto discursos fervorosos envolviam todos, Ana percebia sombras ao longe. Um grupo de jovens vinha na direção deles, hostil e com expressões perigosas. Ana prendeu a respiração. O momento que temiam havia chegado. Miguel, olha! Ela gritou, apontando. O grupo rival estava mais próximo agora, os rostos conhecidos de inimigos antigos. Logo se formou uma barreira de tensão, e o murmúrio de raiva começou a surgir. Ana pensou em cada semente que havia sido plantada, cada sonho alimentado, e temia que tudo pudesse desaparecer em um ato de violência. Mantenham a calma. Miguel pediu, mas havia uma incerteza em sua voz. Ana sentiu suas mãos suando, a adrenalina fazendo seu coração bater ritmicamente forte. Estava prestes a começar uma luta que poderia mudar tudo. A ideia da batalha a aterrorizava, mas seu amor pela comunidade a encorajava. Quando os primeiros gritos explodiram, ela sabia que cada segundo contava. Lutem por nós, lutem por nossa casa! Gritou Ana para o grupo. O clima eletrizava, e a batalha interna dela estava em curso. Seria uma luta física, ou uma batalha por mais do que o território? Miguel olhou para ela, a incerteza nos olhos. O que você sugere, Ana? Temos que agir agora. Com o coração na garganta e a determinação crescendo, elas tomaram uma decisão. O que quer que acontecesse, elas iriam lutar. Mas, no fundo, Ana sabia que a batalha não era apenas física. A luta verdadeira era por confiança, pela esperança, pelo futuro deles. O que mais poderia estar em jogo naquele dia fatídico? A resposta estava prestes a ser revelada enquanto os primeiros passos para confrontar o grupo rival eram dados. Entretanto, a luta não era a única coisa à espreita. Uma verdade oculta poderia mudar tudo de uma vez. O que Ana e Miguel descobriram em meio ao caos poderia moldar não só o destino deles, mas de toda a comunidade. Ana sentiu seu coração acelerar quando o grupo rival se aproximou com vozes crescentes. O medo e a tensão eram palpáveis, como uma nuvem negra pairando sobre a praça. Miguel, mesmo visivelmente nervoso, se posicionou em sua frente, criando um muro de determinação. Ele sabia que se eles não conseguissem manter a calma, tudo poderia desmoronar. Precisamos ser mais que apenas pessoas em um lugar. Somos uma comunidade. Ele ergueu a voz, tentando ser ouvido sobre os gritos que ecoavam. Era um desafio que ressoava não apenas em seus ouvidos, mas também em seus corações. Ana olhou ao redor, vendo os rostos conhecidos de amigos e vizinhos. Todos estavam prontos para agir, mas a incerteza ainda pesava no ar. Seria essa a hora da discórdia ou do entendimento? O que queremos não é a batalha, mas uma chance de dialogar, ela pensou, um lampejo de esperança cruzando sua mente. Quando o grupo adversário se aproximou, Ana decidiu que era agora ou nunca. Ela ergueu as mãos em um gesto pacífico, tentando acalmar o tumulto crescente. Estamos aqui para resolver nossos problemas. Não precisamos de mais violência. Precisamos de diálogo. Sua voz, embora pequena, carregava uma esperança esmagadora. Um jovem do grupo rival parou e a encarou, e por um momento, parecia que algo estava mudando. O eco dos gritos foi substituído por uma pausa, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Miguel, percebendo a fragilidade do momento, se juntou a Ana ao seu lado. Todos queremos o mesmo. Um lugar seguro para chamar de lar. As palavras de Miguel pareciam ressoar, e os ânimos começaram a se aquietar. Mas a tensão ainda estava lá, latente, e Ana sabia que o mais difícil ainda estava por vir. A rivalidade era profunda, e os traumas do passado não se apagariam com um discurso. Foi então que um homem mais velho do grupo adversário, que Ana conhecia desde criança, se adiantou. Ana, Miguel, vocês sabem que a nossa história é complicada. As divisões elas vêm de muito longe. Mas temos que pensar nas próximas gerações. A força daquela declaração fez Ana sentir uma onda de emoção. Sim, precisamos nos unir, não só por nós, mas por todos aqueles que virão depois de nós. Precisamos construir algo novo, baseado na confiança e no respeito. Nesse instante, a tensão parecia dissolver como vapor na atmosfera quente.
O sentimento de esperança estava emergindo, empurrando os antagonismos para longe. Mas logo um dos jovens se manifestou novamente inquieto e cheio de raiva. E se eles não quiserem? E se tudo isso for em vão? Ana se lembrou de todos aqueles que dependiam deles e do significado da união. Na vida, lutar pelo que acreditamos exige coragem. Às vezes a maior batalha é a que travamos dentro de nós mesmos. Estamos prontos para dialogar, mas precisamos que vocês também estejam. O silêncio predominava e as expressões começavam a mudar. O jovem que havia protestado se calou, o olhar agora mais confuso do que agressivo. Aquela tensão de repente parecia frágil, como um fio prestes a romper. Ana sabia que tinham conseguido algo inédito, uma abertura para um diálogo, mas a verdadeira provação ainda estava por vir. Mas como vamos seguir em frente? O que vamos fazer agora? Miguel perguntou, buscando mais respostas. Ana olhou em volta e percebeu que a verdadeira luta de todos estava começando a surgir, não apenas entre eles e os rivais, mas entre interesses mais profundos e escondidos, que poderiam ser revelados nas conversas que se seguiriam. O que aconteceria a partir daquele momento poderia mudar tudo para a comunidade. E Ana tinha a sensação de que havia muito mais por trás daquela rivalidade do que haviam imaginado. Uma verdade latente, um segredo que poderia finalmente unir ou separar de vez. Com o coração acelerado, ela sabia que a pergunta mais importante ainda pairava no ar. Estaríamos todos dispostos a enfrentar não apenas os nossos inimigos, mas também a nós mesmos? Ana respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras ressoar em seu peito como um tambor. O clima na praça ainda estava tenso, mas havia uma nova energia no ar, quase palpável, como uma vela acesa em meio à escuridão. Miguel ao seu lado parecia querer mais do que tudo que as vozes se calassem para que eles pudessem ouvir um ao outro. Podemos começar por compartilhar as nossas histórias, sugeriu Ana, seu olhar se fixando nos rostos à sua frente. Cada um de nós carrega experiências que moldaram nossas vidas. Podemos aprender uns com os outros. Foi então que um silêncio respeitoso tomou conta do local. Estava claro que muitos estavam hesitantes, mas a ideia parecia plantar uma semente de curiosidade. O homem mais velho, ainda com a voz firme, chegou mais perto. Ana, isso é um passo delicado. Muitas das nossas histórias estão entrelaçadas com dor e desconfiança. Sim, mas só poderemos curar se olharmos para o que nos machuca, respondeu ela, sua voz suave, mas cheia de convicção. Às vezes, o que nos separa é apenas a nossa falta de compreensão. Precisamos ouvir com o coração. Uma jovem do grupo rival que observava atentamente finalmente se aproximou. O rosto dela era uma mistura de medo e intriga. Nós também vivemos momentos difíceis. Uma vez perdemos tudo por causa de uma disputa. Isso nos transformou. Mas ouvir as histórias de vocês pode ser o começo de algo diferente. Miguel sorriu, sentindo a tensão se dissipar um pouco mais. O fio de diálogo estava sendo tecido lentamente entre as comunidades. Mas Ana sabia que o caminho não seria fácil. Então vamos começar. Quem se atreve a contar o primeiro capítulo dessa nova história? Um murmúrio percorreu o grupo, revelando a ansiedade e a esperança que coexistiam naquela praça. Apontando para uma mulher idosa que sempre teve um olhar triste, Ana incentivou. Você, Maria, sempre teve tanto a ensinar a todos nós. Maria hesitou, mas o apoio de Ana e Miguel parecia dar força. Cresci vendo minha família ser dividida pela rivalidade. As brigas nunca pararam, mas por dentro, eu só sentia dor, ela começou, e sua voz trêmula ecoou em meio ao silêncio. Perdi um filho em um confronto. Mas não quero que meus netos herdem essa batalha. Eu só quero paz. À medida que Maria falava, lágrimas começaram a descer pelo seu rosto enrugado. Não era apenas dor que ela compartilhava, mas um chamado à compreensão. O grupo estava pendendo para a vulnerabilidade. E Ana sentiu que cada palavra de Maria cortava as correntes da desconfiança que prenderam aqueles dois lados por tanto tempo. Outros começaram a se levantar, compartilhando histórias, risos e lágrimas, criando um ciclo de emoções que pareciam unir o grupo aos poucos. A cada relato, as barreiras emocionais eram desfeitas. Mas ao mesmo tempo novas questões surgiam. Uma jovem do lado rival interrompeu. Ouvir é apenas o começo, mas e se o problema for maior do que percebemos? E se houver interesses ocultos entre nós que não conseguimos ver? A fala dela cortou o clima suave como um raio. Ana ficou paralisada. Que interesses? O que está por trás dessa rivalidade? Por que nossas comunidades se tornaram inimigas? Era um abismo de incertezas e desconfianças que poderia enfraquecer o que havia sido construído tão rapidamente.
Ana desejou fortemente que a coragem de confrontar as verdades ocultas não causasse um retrocesso. Nesse momento, ela percebeu que a jornada de transformação estava apenas começando. Se a verdade surgisse, iria libertá-los ou arrastá-los de volta à divisão? O que mais se escondia nas sombras, esperando para ser descoberto? Com o coração acelerado, Ana sabia que o próximo passo era crucial e poderia determinar o futuro de todos. O que vamos fazer agora? Perguntou, fixando os olhos na jovem e em seguida no grupo em geral, em busca de uma resposta. Era a hora de enfrentar o que estava escondido. O silêncio tomava conta da praça, como se todos contivessem a respiração em espera da resposta. Ana sentia a pressão aumentar em seu peito. O olhar da jovem rival, carregado de expectativa e temor, parecia representar a urgência de todos ali presentes. Miguel se inclinou ligeiramente para Ana, sua expressão firme, como se quisesse transmitir confiança. Talvez começou a jovem, hesitando enquanto seus pensamentos pareciam voar em 1000 direções. Talvez o que realmente nos une seja a dor, mas também o desejo por mudança. Não podemos ignorar que há pessoas que lucram com essa briga, que se alimentam da nossa desunião. As palavras dela reverberaram no ar pesado, pegando cada um de surpresa, e o murmúrio que se seguiu foi de compreensão. Ana percebeu que havia um caminho obscuro, escondido sob a superfície dos conflitos, que, se explorado, poderia oferecer respostas. Mas como? Miguel tomou coragem e falou. E se começarmos a investigar esses interesses ocultos? Se somos capazes de transcender nossas histórias de dor, então também poderemos descobrir o que tem nos mantido presos neste ciclo destrutivo. Seu tom era firme, e era como se invocasse uma força ancestral para guiá-los. A jovem olhou para Miguel, e em seus olhos havia uma centelha de esperança. Mas como? Como vamos descobrir isso? Ana, sentindo a energia crescente no grupo, sugeriu. Podemos começar falando com as pessoas, ouvindo aquelas que foram impactadas por essas brigas e confrontos. Só assim poderemos entender o que realmente está em jogo. Precisamos ser honestos e corajosos. Um homem à sua esquerda, que até aquele momento parecera alheio, levantou a voz, revelando um olhar intenso. Eu conheço alguns que lucram com a instabilidade. Eles fazem questão de manter as disputas acesas para vender suas armas, para aumentar seu controle. Seu tom era grave, e Ana podia sentir as ondas de tensão em sua voz. O grupo se virou para ele, e essa revelação gerou um novo nervosismo. As pessoas começaram a se debater em seus assentos, lembrando de histórias que ouviam nas madrugadas frias. A verdade parecia mais próxima e ao mesmo tempo mais assustadora do que nunca. Precisamos de um plano, murmurou a jovem rival, suas mãos tremendo ligeiramente. Não podemos simplesmente anotar tudo e esperar que isso mude. O que faremos se eles souberem que estamos tentando expor seus segredos? Ana sentiu o frio na barriga, mas também uma adrenalina. A tensão entre as comunidades poderia ser um potencial trampolim para a transformação. Se nos unirmos, se formos corajosos, será mais difícil para eles nos derrubar. Juntos, somos fortes. E precisamos nos proteger. Miguel voltou a olhá-la, refletindo suas palavras, enquanto outros começaram a acenar com a cabeça. O semblante deles mudava. Era a primeira vez que começavam a ver uma luz no fim do túnel, mesmo que fugidia. Vou falar com algumas pessoas da minha comunidade, disse um homem idoso que se levantou. Eu conheço aqueles que têm medo de falar, mas que também desejam libertar-se dessa opressão. Precisamos ouvir todos. Ana sorriu, sentindo que estavam dando os primeiros passos em direção a uma nova jornada. Mas ao mesmo tempo a voz da jovem rival sussurrou. E se eles tentarem silenciá-los? O que faremos? Uma sombra de ansiedade pairou sobre eles. O desafio estava traçado, mas as incertezas ainda pairavam no ar, como nuvens pesadas prestes a desabar. Era o momento de agir. Mas a pergunta que se formava na cabeça de Ana e de todos era: até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? E mais importante ainda, poderiam realmente confiar uns nos outros para enfrentar o que estava por vir? Ana olhava para o grupo reunido diante dela, cada rosto refletindo a mistura de esperança e medo que dominava a atmosfera. Todos estavam prontos para dar o próximo passo, mas a dúvida ainda pendia no ar como uma névoa densa. Estamos diante de uma escolha, juntos precisamos decidir o quanto essa luta vale para nós, começava Ana, tentando resgatar a força que havia florescido antes do tumulto. Se estamos dispostos a enfrentar a verdade, precisamos nos unir, usar nossa força coletiva. Enquanto isso, Miguel ao seu lado manifestava uma nova determinação. A conexão que tinham se fortalecido a cada desafio, e lá ao lado dela, se tornava um símbolo de que era possível lutar juntos. O olhar dele a inspirava a continuar.
Como vamos nos proteger? Alguém perguntou, quebrando a tensão com um tom genuíno de preocupação. Ana suspirou. A verdade poderia ser aterradora, mas também libertadora. Precisamos criar um espaço seguro para ouvir e compartilhar, mas também um esquema para nos defendermos dos possíveis riscos. Se houver pessoas lucrando com nossa desunião, precisamos desvendar quem são. O grupo começou a murmurar, as ideias brotando como ervas que resistem à seca. E a cada palavra, a coragem crescia. Miguel ergueu a voz novamente. Vamos dividir tarefas. Cada um pode agir na sua comunidade, colher informações. Juntos, vamos oferecer apoio aos que querem falar, mas têm medo. Ana viu a empolgação crescer. Olhares que antes estavam distantes agora brilham com determinação. O plano começava a tomar forma. Aquele momento de vulnerabilidade se transformava em um renascimento coletivo. As reuniões começaram. Em pequenos grupos, eles compartilhavam histórias, visões e planos. Cada encontro tornava-se uma revelação e, lentamente, começavam a apurar as informações sobre as figuras obscuras que exploravam suas disputas. As noites na praça, iluminadas apenas por lamparinas, tornaram-se locais de esperança. As vozes chorosas de uma comunidade até então dividida agora ecoavam em acordes de solidariedade. Os rostos sempre preocupados começaram a relaxar, a risada começava a ecoar, enquanto a força que antes os isolava estava agora sendo transformada em união. Entretanto, em meio a essa nova fase de esperança, Ana se lembrou das sombras que ainda permaneciam. Devemos estar preparados. Nossos inimigos não ficarão parados enquanto tentamos nos unir. Eles vão reagir, disse, o temor invertendo-se em sua determinação. Certa manhã, quando o sol surgia em tons alaranjados, a comunidade recebeu uma visita inesperada. Os rivais, percebendo o movimento que se desenrolava, decidiram pressioná-los. Com faixas ameaçadoras e olhares desafiadores, chegaram à praça, buscando acirrar a desconfiança que estava se dissipando. Ana sentiu seu coração disparar. Miguel, percebendo a presença hostil, segurou sua mão e calmo, disse, a união é a nossa força. Não permitiremos que o medo nos derrube. Ana respirou fundo e dirigiu-se ao grupo. Não vamos nos deixar intimidar. Esta é a chance de mostrarmos que a paz é mais forte que a briga. Sua voz ressoou, contagiando todos ali presentes. A tensão aumentava, mas, para surpresa de Ana, o homem mais velho do grupo rival, que já tinha se identificado como um dos porta-vozes, levantou a mão. Estamos aqui porque também temos coisas a dizer. A rivalidade que nos mantinha separados não é mais suficiente, queremos diálogo. O clima mudou instantaneamente. O que havia começado como uma ameaça transformou-se em um convite à compreensão. Ana e Miguel se aproximaram, esperando abrir as portas para um retrospecto. Eles estavam prontos para novos começos, e a verdade poderia finalmente sair à luz. As conversas que se seguiram foram difíceis, cheia de emoções à flor da pele, mas as verdades ocultas começaram a se revelar. O que antes era um segredo agora se tornava a força que poderia reescrever o destino. Descobriram que um grupo obscuro estava por trás das brigas, lucrando com as divisões. Um tipo de comércio ilegal se alimentava do medo e da desconfiança. A partir daí nasceu um novo movimento, agora com aliados inesperados. Com os rivais ao seu lado, Ana sabia que a luta não era apenas pela paz, mas por um futuro possível e próspero. As histórias, antes de brigas, tornaram-se narrativas de superação. Com as forças conjuntas, em um ato de coragem, decidiram apresentar um confronto ao poder que os governava, desafiando aqueles que se beneficiaram e se alimentaram de desconfiança. Ana sentia uma onda de satisfação, um coração transbordante. Sabe que a mudança levará tempo, mas sentia no ar que havia começado a escrever um novo capítulo, um que não buscava apenas a paz momentânea, mas um legado de esperança. Enquanto a comunidade se reunia para discutir os próximos passos, um novo amanhecer começava. Ana olhou para Miguel e sorriu. Juntos podemos enfrentar tudo. E assim aquelas palavras ecoaram por entre os presentes como uma nova sinfonia, uma canção que exaltava o poder da coragem e da união. Uma transformação genuína começava, e a semente da prosperidade estava enraizada nas montanhas. Um futuro onde o medo não tinha mais espaço, e o amor e a solidariedade ensinavam a eles todos que quando se unem, podem superar qualquer adversidade. Agora, meu amigo, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que estas narrativas tocam seu coração. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
O apoio de verdadeiros fãs de histórias emocionais é essencial. Vamos juntos!